Eu não tenho boas lembranças da minha infância. Meus pais, eles bebiam muito, muito mesmo. Eu não sei se vocês já tiveram contato com pessoas bêbadas, mas eles ficam insuportáveis. É muito difícil ter uma conversa séria com eles. E era quase todos os dias, gente. Quase todos os dias eles bebiam. Era difícil eles estarem sóbrios. Eles tinham um momento deles sóbrios, né? A minha mãe era maravilhosa, mas quando tava bêbada, nossa, ligava o som nas alturas, incomodava os vizinhos, bebia a noite toda, gente, era insuportável. E eu não gostava de estar ali naquele ambiente, eu me sentia mal, sabe? A casa cheia de fumaça de cigarro, aquele cheiro de bebida, nossa, eu nunca, nunca gostei daquilo, gente, nunca mesmo. A minha sorte era a minha tia, que morava pertinho. Ela era evangélica. E eu sempre recorria a ela nesses momentos quando meus pais estavam bêbados. E eles não ligavam, né? Assim, eles diziam, tá na casa da tia, né? Ok. E deixavam lá na casa da minha tia. E a minha tia, como ela era evangélica, ela sempre me levava para a igreja. E eu gostava da igreja, embora fosse muito rígida, porque era uma religião que tinha muitas regras. As mulheres não podiam cortar o cabelo, não podiam ter vaidade, não podiam, sabe, passar maquiagem, se depilar. Só que eu não ligava para aquilo. Eu gostava mesmo de estar com a minha tia e gostava de estar com os irmãos, do convívio com os irmãos, porque eles muitas das vezes depois do culto, a gente ia para lanchonete, todos os irmãos, era muito divertido, faziam convívios, íamos para casa dos irmãos, né? Lanchávamos, nossa, era muito bom, gente, muito bom mesmo. E a minha tia, ela sempre me ensinou muita coisa que a minha mãe não ligava de me ensinar. Tipo, olha, toma cuidado, você tá ficando uma mocinha, os homens são assim, são assado, não fica de namorico, isso é feio, deixa pra ter contato íntimo com algum homem quando casar. E pra mim isso nunca foi um problema, nunca foi problema. Eu sempre obedeci a minha tia, eu também não ligava muito pra nada, né? E assim, eu não tinha vaidade nenhuma, porque eu já fazia parte da religião, né? Porque ela sempre me levou desde pequenininha. Eu não tinha vaidade nenhuma, meu cabelo era enorme, batia na bunda, eu só tinha cuidado com o meu cabelo mesmo, de estar lavando, hidratando essas coisas, sempre gostei. Minha tia também comprava aqueles potão de creme, sabe, pra hidratar o meu cabelo, que era enorme o dela também. Mas eu não tinha vaidade de passar maquiagem, eu não me tocava, nunca me toquei, não me depilava. Então, assim, eu não tinha vaidade nenhuma, gente, pra vocês terem noção. Aí era o extremo mesmo. Até eu fazer 18 anos. Comecei a fazer um curso. E assim, embora eu não tivesse vaidade nenhuma, eu chamava atenção. Porque eu sempre, assim, modéstia à parte, né? Pelo que as pessoas falam, eu sempre fui bonita. E o meu cabelo chamava muita atenção, que era enorme. E no curso, os rapazes ficavam mexendo no meu cabelo. E tinha um deles que também mexia no meu cabelo e ficava me chamando de Rapunzel. E eu gostava muito dele, eu achava ele bacana, o jeito dele, ele era metido a palhaço. Então eu sempre tava rindo das piadas dele, das coisas dele. E assim ele foi se achegando a mim, a gente foi conversando, né? E a gente foi ficando amigos. Só que um dia ele me chamou pra sair com ele. E assim, gente, eu era muito, sabe, eu já tava gostando dele. Tava sentindo alguma coisa diferente, mas eu era muito inocente ainda, sabe? Com 18 anos, mas eu era muito boba, sabe? Por sempre nunca ter saído daquele casulo, sempre estar ali, entendeu? Com os irmãos, sempre em cima de mim, falando o que eu podia, o que não podia fazer. A minha tia também em cima. Nossa, eu vivia num casulo, numa bolha. Então, ele me chamou pra sair, como eu gostava dele, né? Eu aceitei. E a gente combinou de se encontrar numa praça, porque ele não podia, ele tinha carro, mas ele não podia passar na minha casa pra me buscar, né? Então a gente se encontrou na praça e eu entrei no carro dele. Ele falou que ia me levar para um restaurante bem bacana, mas no meio do caminho ele parou em um lugar totalmente deserto, totalmente deserto. E assim, eu fiquei com um pouco de medo, mas na mesma hora ele veio pra cima de mim e começou a me beijar.
E assim, gente, foi tudo tão rápido que eu não consegui ter reação. Eu simplesmente retribuí o beijo. E foi estranho, porque foi o meu primeiro beijo, gente. Meu primeiro beijo. E foi muito estranho. Foi muito estranho mesmo. Mas eu gostei. Então, ele vendo que eu retribuí o beijo, ele começou a querer me tocar. E eu lembrei do que a minha tia disse, que não deixasse ninguém me tocar. E eu falei pra ele que eu não estava preparada para aquilo. Foi nesse momento que ele descobriu que eu ainda era virgem. E ele me respeitou, a gente foi no restaurante, comemos, rimos bastante. Foi muito bom aquele dia e ele me levou para casa. Só que aí, gente, a gente sempre fazia isso escondido. Sempre, a gente sempre saía escondido da minha tia, né? Porque minha tia não sabia. E a gente sempre se beijava. E teve um momento que eu comecei a deixar ele me tocar. E assim, como eu tinha muito medo de perder a minha virgindade, não sei, de tudo que a minha tia falava, eu ficava com receio, não deixava chegar nos finalmente, mas a gente sempre se tocava, se é que vocês me entendem. E nisso, gente, nesse negocinho de estar se tocando, acabou acontecendo, né? Porque a gente sabe que é praticamente impossível, né? Então, eu acabei perdendo minha virgindade com ele. E a gente sempre fazia isso, a gente sempre saía escondido. E eu tava gostando muito dele, gente, muito, muito mesmo. Tava apaixonada, arriada mesmo, os 4 pneus por ele. Um dia, eu comecei a passar mal. Eu comecei a enjoar. E nesse dia, eu tava na casa da minha mãe. Lembra que eu falei que minha mãe, quando não tava bebendo, né, tinha os momentos dela sobra e tal. E quando ela tava assim, eu ficava lá com ela. E ela viu eu passando mal. E ela perguntou pra mim o que eu tinha feito. E quando ela me fez essa pergunta, eu baixei a cabeça e não falei nada. Então, na hora, ela percebeu. Foi na farmácia, comprou um teste de gravidez e eu estava grávida. E a minha mãe, assim, quando ela não estava bêbada, ela era maravilhosa, maravilhosa. Então ela começou a me fazer pergunta, começou a perguntar quem era essa pessoa, quem era esse rapaz. E eu falei pra ela, né, contei tudo pra ela, quem era a pessoa. Só que eu pedi pra ela pra eu conversar com ele primeiro, que eu queria falar pra ele, pra ver qual seria a reação dela, né. Então a minha mãe concordou. Fui lá, falei com ele, disse que estava grávida. Ele falou que era um absurdo, que o filho não era dele, que eu tava ficando louca, que ele não queria saber. Nossa, foi um perrengue. Eu fiquei, sabe, eu não sabia o que fazer naquele momento. Então a minha mãe, doida do jeito que era, né, ela tomou providência. Ela descobriu tudo dele, tudo dele. A minha mãe, meu Deus do céu, é pior que CSI. Descobriu tudo dele. Foi atrás, a gente foi bater na casa dele. E aí a gente descobriu, gente, que ele era casado. Sim, casado, tinha filhos. Nossa, eu fiquei arrasada. Eu só sabia chorar, 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 chorar. E assim, gente, eu não quis mais contato com ele. Depois disso, não quis mais saber dele, sabe? A minha mãe, ela me ajudou muito. Embora tivesse aqueles momentos que tava bêbada, sabe? Então foi muito difícil pra mim ficar direto na casa dela, porque a minha tia virou as costas pra mim. A minha tia, quando soube, ficou muito chateada. Ela falou coisas comigo que até hoje eu não consigo esquecer. Todos os irmãos da igreja ficaram sabendo, me julgaram, sabe? Eu fiquei com muita vergonha, me senti muito envergonhada. Mas foi isso que aconteceu. A minha tia não me quis mais na casa dela, não me quis. Então só me restava o quê? A casa dos meus pais. E os meus pais, eles me ajudavam muito. Embora fosse insuportável conviver com eles ali quando estavam bêbados. Mas eles me ajudaram até o fim. Tive o meu filho, né, um menino. É assim, gente, hoje eu não moro mais na casa dos meus pais, porque o safado do pai do meu filho, ele pelo menos teve vergonha na cara e ele me deu uma casa. Ele tinha uma casa, na verdade ele tem 2 casas, né, a que ele mora e uma que ele alugava, né, que era herança dos pais. E ele me deu essa casa, ele me colocou lá com o meu filho nessa casa. E os meus pais me ajudaram, né, com tudo que eu precisava, sempre estava ali no meu pé me ajudando. Ele também ajudava no que ele podia, mas tentou ter contato comigo também, só que eu não quis, de jeito nenhum, eu tava decidida. Não, botei
ele pra lá, sabe, pra bem longe da minha vida, porque eu me senti muito humilhada. Quando eu fui falar pra ele que tava grávida, ele falou que o filho não era dele. Ele sabia que era dele, porque ele sabia que eu era virgem. Ele foi o meu primeiro homem. Então, ele foi um covarde, sabe? Então, pra mim, aquilo ali foi o fim, o fim. Então, eu não quis saber dele de jeito nenhum mesmo. E hoje, gente, graças a Deus, meu filho já tá na escolinha, eu trabalho, entendeu? Ainda moro nessa casa, né, porque é meu direito, né, que o filho é dele. E, assim, trabalho, tenho a minha vida, não tô com ninguém atualmente, não estou com ninguém, né? Tô estudando, tô trabalhando, sabe? A minha tia, até hoje, não fala comigo. É um absurdo, gente, um absurdo, mas até hoje ela não fala comigo. Ela já falou pra minha mãe que tem muita vergonha de mim, que não esperava que eu fosse fazer isso nunca na vida dela, que tanto que ela me criou, a forma que ela me criou, ela não esperava isso de mim, gente. Como se eu tivesse feito uma coisa, sabe? Cometido algo horrível, horrível. Mas eu também nunca mais tive coragem de pôr os pés dentro de uma igreja, de tanto que ela falou as coisas de mim, gente. Coisas absurdas que eu não vou estar falando aqui, tá? Porque eu não gosto nem de lembrar. Mas foram coisas que eu não consigo esquecer, sabe? Então, por causa disso, eu me sinto indigna, sabe? De botar os pés numa igreja. A minha própria mãe, ela sempre fala pra mim que se eu fosse indigna, se Deus estivesse contra mim, eu não teria sido tão abençoada como eu tô sendo hoje, né? De ter dado essa reviravolta na minha vida que eu tô dando, né? Trabalhando, estudando, conseguindo dar tudo pro meu filho, né? Só que eu não sei, gente, eu ainda fico com isso na minha cabeça por causa da minha tia. Então, amores, trouxe pra vocês mais uma história real enviada por escrita. O que vocês acharam? Fico muito feliz por ela ter dado essa reviravolta por cima. E em questão da religião, gente, eu já passei por isso. Pessoas de chegar pra mim e dizer que eu não iria ser feliz se eu saísse da religião. Que que eu tava virando as costas pra Deus e que Deus não ia me abençoar, que eu ia ser infeliz, que a minha filha ia ser infeliz, a minha família ia ser infeliz, né? Então foram palavras que me magoaram muito. Só que, gente, o importante é Deus saber do meu coração. Ele sabe o que tem dentro do meu coração, né? Então é isso que eu tenho pra dizer pra você. Deus, ele sabe o que tem dentro do seu coração. E, infelizmente, muitas pessoas falam isso, né? Às vezes não é nem por maldade, mas por acreditar, interpretar o que Deus diz na Bíblia de uma forma assim ao pé da letra, sabe? Aí essas pessoas acabam causando dor para essas pessoas, né? Que cometem um pecado como se fossem perfeitas. Só que ninguém é perfeito. Deus sabe disso, Deus sabe que a gente é imperfeito. O importante é a gente não persistir no erro, né? Não continuar no erro. Muito triste essa situação. Infelizmente, muitos caras se aproveitam, eles percebem a inocência de uma mulher, eles percebem que uma mulher assim é um pouco boba e eles se aproveitam delas, entendeu? Então foi o caso desse crápula, né? Desse covarde que se aproveitou dela, não queria nada com ela, já era casado, tinha filho, né? Mas pelo menos aí, né, colocou ela dentro de uma casa que ele não fez nada, né, gente? Ele não fez nada, né? Ele tinha que fazer muito mais, né? Só que infelizmente tem muito homem aí, né, que age dessa forma, né? Mas que bom que ela deu a volta por cima, que bom que ela conseguiu, né? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Curta, comenta, compartilha. Se você for novo, clica aquele paraquedas, não bem, escreve aqui embaixo. Ativa o sininho da notificação na opção todos para não perder a história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!